Então, boas-vindas ao Judge Program. Vamos lá. O que a gente vai ver nessa apresentação? Pessoal, uma informação muito importante. A gente está usando o Zoom. O Zoom, ele tem uma ferramenta de chat que você pode digitar para interagir comigo enquanto eu estiver apresentando, ou com qualquer outro apresentador, ou qualquer outra apresentadora. Então, eu estou lendo o chat aqui na minha tela, então vocês podem digitar qualquer dúvida, informação, comentário. Durante a apresentação, eu vou dar um oi aqui no chat. Oi. Se você não estiver vendo o chat, se você estiver no seu computador, você mexe o mouse aí, de preferência abaixo da tela, na parte de baixo da tela, que você vai achar o chat. Ou no celular, se você estiver no celular, você também aperta os 3 pontinhos aí no Zoom, que você vai achar o chat. Aí você pode digitar coisas lá. Se alguém quiser digitar alguma coisa aí no chat, só para ver que o chat existe, por favor. O chat existe. Então, vamos lá. Não está dando certo isso. Boas-vindas ao Judge Program. Então, nessa apresentação, a gente vai ver o que é o Judge Program, como se certificar para ser juiz. Eu me certifiquei, e agora o que eu faço? Quais são os recursos disponíveis dentro do programa? Vamos falar um pouco de comunidade, nós vamos falar um pouco de arbitrando eventos e como se manter com as atualizações sobre regras e sobre o programa. Então, vamos lá. Parece muita coisa, gente, mas não é, por favor, não pirem. Vou falar um pouco de mim. Já falei, vou falar um pouco mais. Meu nome é Luna, sou de Goiânia. Eu me certifiquei como L1 em fevereiro desse ano. Eu estou no caminho do L2. Tem alguns requisitos, eu estou nesse caminho aí. Eu também sou juíza de Magic. Eu apitei torneios fora do país e isso me deu alguma experiência. Eu também sou professora de inglês e eu amo gatos. É uma informação relevante sobre mim, que não tem nada a ver com a apresentação. O que é o Judge Program? O que é o nome dessa apresentação? Também conhecido como Programa de Juízes, mas eu uso esse nome em inglês porque a linguagem em português ela não é tão inclusiva. É uma estrutura organizada que vai delimitar a certificação, que é dizer que você é um juiz ou juiz, que você tem lá, você estudou, você fez uma provinha e você tem lá uma certificação. Então, o programa de juízes, o Judge Program, é essa estrutura organizada. Ela tem uma relação com a comunidade, a comunidade de juízes. Tem uma relação, mas não é necessariamente. A comunidade, ela pode estar dentro do programa ou pode existir paralelamente ao programa. Vou dar um exemplo. No Magic The Gathering, quem atua também no Magic ou quem joga Magic, entende que o programa de juízes, o Judge Program, é gerido pela Judge Academy, que é uma empresa. E a comunidade de juízes, ela existe paralelamente à Judge Academy, porque a Judge Academy é uma empresa terceirizada pela Wizards e não tem nada a ver com as ações isoladas da comunidade. Por exemplo, essa ação aqui de se reunir e fazer uma conferência, teve um pedido da LSS, da Legend Star Studios, para essa conferência existir, mas ela é uma ação voluntária da comunidade. Ela não é uma ação do Judge Program. Ela não é uma ação patrocinada, exercida, executiva diretamente dessa estrutura organizada. Ela é uma ação da comunidade para a comunidade. Então, essas duas estruturas, a comunidade e o Judge Program, elas existem em conjunto
e elas se comunicam. Porque não existiria comunidade se não existisse programa. E também eu acho que não existiria programa se não existisse uma comunidade. Mas elas atuam separadamente. Atualmente, o programa é gerido pela Legend Story Studios. Então, não tem, como no Magic, uma terceira via que vai, uma empresa terceirizada que vai gerir o programa. Não. É essa empresa que trabalha na gerência do programa. Existe uma pessoa, um funcionário, né, que a empresa contratou, que é o Klaus, que é essa pessoa que eu comentei no início da conferência, que ele é contratado pela empresa para ser o gerente do programa. Então, o Klaus ele vai cuidar das necessidades dos juízes e de juízas e vai adereçar, né? Ele vai se responsabilizar pelas necessidades e por vários setores, inclusive o setor de conduta, que a gente vai ver um pouquinho sobre o código de conduta. Né? O que é o código de conduta? O código de conduta é quando você vai lá na página do Flesh and Blood e você vai buscar informações sobre regras e sobre Judge Program, você vai ver que tem dois links. O link do código de conduta e o link do Judge Hub. É muito importante que todo mundo que tem interesse no Judge Program leia por completo o código de conduta, tanto que cai na prova. Tem questões sobre o código de conduta na prova. Então, eu não vou me aprofundar sobre o código de conduta, eu só vou comentar sobre os 5 pilares gerais do código de conduta e vou fazer esses comentários em português, porque o código ele está inteiramente todo em inglês. Facilitação e não punição. Então, nós, como judges, nós temos a responsabilidade de facilitar o jogo e não punir pessoas. Quando os jogadores estão jogando Flesh and Blood, nossa responsabilidade é tornar o estado de jogo possível de ser jogado, quando um erro é cometido. Educar essas pessoas a aprenderem as regras do jogo e jogarem de uma forma correta e não puni-las pelo erro que elas cometeram. Porque a gente vai partir do pressuposto que as pessoas cometeram um erro honesto, que elas ainda estão aprendendo o jogo, que elas esqueceram alguma coisa, que principalmente assim, em réu casual. Seria o réu casual, seria eventos como Armory, eventos como um evento que a gente vai ter agora no dia 22, que é um evento de welcome, né, um evento de introdução do Flesh and Blood no Brasil. Então, a gente não vai punir um jogador iniciante, uma pessoa que está aprendendo o jogo, porque ela cometeu um erro de jogo. O nosso objetivo é facilitar, é ajudar essa pessoa a conseguir jogar o jogo da forma correta, e não arbitrariamente puni-la. Em eventos de réu competitivo, em eventos competitivos, onde a gente tem altas premiações, como, por exemplo, o Pro Tour, né, que aconteceu agora na França, ou como, por exemplo, os Nationals, que estão acontecendo em todo o mundo para o Campeonato Mundial, que vai vir agora em novembro. Esses eventos, eles têm uma premiação elevada e é esperado que os jogadores joguem de forma mais consistente, que os jogadores já conheçam as regras. E aí, então, nós precisamos aplicar penalidades como parte da facilitação, como parte do processo educacional para manter o rastreio do que está acontecendo e, assim, desincentivar roubo e manter o tracking, né? Manter o registro dos erros que estão sendo cometidos, mas não com a intenção de punir jogadores, com a intenção absoluta de manter de manter a integridade do evento. Gente, eu falei muita coisa.
Tem alguma dúvida, algum comentário sobre isso? Isso é muito importante. Vou beber água, porque beber água é importante. Cri, cri, cri. Até agora, tudo bem simples. Tudo bem, então. Então, vamos lá. Uma pergunta importante. Há um JAR para a FAB. Então, JAR é um documento que existe no MEDIC, que é julgando em réu, habitando em réu regular, que é um documento muito conhecido no MEDIC. Não existe um réu regular no Flesh and Blood. Existe um réu casual, competitivo, que é uma coisa nova. Existe réu competitivo há poucos meses, na real, e o réu profissional. Porque até pouco tempo atrás só existia casual e profissional. Então, eventos intermediários, por exemplo, o ProQuest, que é um Proto Tour Qualifier, o ProQuest, ele ficava com casual, mas ele era um evento que dava uma vaga para o Pro Tour, sendo casual. Então, não era muito legal. Então, não existe um documento específico para réu casual. O que existe é um documento geral de infrações e dentro desse documento tem os upgrades, né? Se for casual, a penalidade é tal, se for competitivo, a penalidade é tal, se for profissional, a penalidade é tal. Mas uma filosofia geral de todas as penalidades do Flesh and Blood é o judges têm o poder final de desviar. Ao contrário de Magic, se você é judge de Magic e você é louco ou louca por seguir os documentos, as policies da forma que está escrita, em Flesh and Blood é um pouco diferente. Por quê? Porque o jogo é muito novo. O jogo é muito recente. Então, em quase todas as regras, em quase todos os itens do guia de penalidades, está escrito lá, desvie se você achar que for necessário. Desvie se você achar que for necessário. Sugira um desvio para o head judge se você achar que for necessário. Porque é usar o princípio e a filosofia da facilitação e não da punição. Como o jogo é muito recente, tem muitas coisas novas acontecendo, não se quer punir jogadores gratuitamente. Se quer facilitar da melhor maneira possível, dar um bom customer service e poder... Isso não significa ignorar os documentos, significa seguir pelos documentos de uma forma mais pela filosofia da regra e não exatamente ao pé da letra que está escrito. Faz sentido, gente? Estou falando. Beleza. A gente lembra os primórdios, né, do Magic, que tinha umas regras muito esquisitas. A gente escuta lendas, né, fábulas, que tinham regras tipo, comprou uma carta a mais, é um game loss. Então, eu sinto, eu não tenho a confirmação de ninguém da LSS, de ninguém que escreve as regras sobre isso, mas eu sinto que o que eles querem evitar é isso. O que se quer evitar é esse tipo de sentimento, de um over-punishment, por uma coisa que a pessoa está aprendendo no jogo. Criar um ambiente acolhedor é o segundo pilar do Código de Conduta, que essa é uma responsabilidade positiva, é o que está escrito lá. Então, é uma responsabilidade de todos os judges de criar um ambiente acolhedor. Isso significa que não se pode ficar passivo, diante de situações que não são acolhedoras. Você, como judge, vê uma situação de preconceito, vê uma situação de que
dentro do ambiente de jogo, né? Que alguém não está sendo acolhido ou acolhida e você simplesmente ignorar, porque não é com você, você está falhando com a sua responsabilidade. Isso está muito claro no Código de Conduta. Tem um comentário. Vendo as regras de conceder que slow play ou que slow play começa com caution, dá para perceber que a LSS comprou muito da experiência do Magic do que ela é na prática. Honestamente, senso crítico sempre é bom. Sim, uma coisa que a LSS fez foi aprender com bons Magic Judges, pessoas muito experientes na comunidade que atuaram por décadas arbitrando Magic para fazer a policy, para fazer as regras de policy. Então, foi um processo, não foi da noite para o dia, isso evoluiu bastante nos últimos 2 anos. Como, por exemplo, a gente tinha um IP5, né, no começo, que era uma penalidade que você passava os primeiros 5 turnos do jogo, ou os próximos 5 turnos, com uma carta a menos, comprando uma carta a menos. Foi feito uma planilha no Excel com dados coletados de vários torneios para comprovar que a IP5 era igual a um match loss, porque não houve nenhuma pessoa que recebeu um IP5, um IP5, né, uma penalidade dessa, que ganhou um jogo. Todas as pessoas que receberam essa penalidade perderam o jogo. Então, eles mudaram essa penalidade para um IP4 e depois para um IP3. Porque o 4 também viram que a porcentagem de ganho era muito pequena, era tipo 1%. E aí houve mudança. O terceiro pilar é a justiça, que parece um pouco óbvio, que é manter o senso de fairness, né? No inglês, fairness. Manter o senso de justiça em relação às coisas, né? Que é observar, não pender para um lado. Não é porque você gosta mais de uma pessoa ou se identifica mais com aquele jogador, com aquela jogadora, que você vai dar uma penalidade menos pesada para aquela pessoa. Não é bem assim também. A questão é pensar em aplicar as regras de modo geral para todas as pessoas. Essa ficou errado. Ficou responsabilidade 2 vezes. Não era isso. Eu acho que eu... Ops. O que eu queria dizer era... Responsabilidade e é um termo em inglês que eu não consegui traduzir, né, para o português. Por isso que ficou responsabilidade de novo. E apresentação. Que é accountability, que seria você, primeira coisa, você ser responsável pelo torneio, pelo evento, pelas pessoas ao seu redor, pelas pessoas que você se dispôs a ser responsável. A segunda coisa é você ser responsável pelas suas próprias ações, que é essa segunda responsabilidade, que é a accountability, que é você ser responsável pelas coisas que você faz, né? Pelas suas ações como juiz, como judge. E a terceira é a apresentação, que é você não pode se apresentar de uma forma não profissional. Você não pode, por exemplo, se apresentar como sendo Flesh and Blood Judge, com certificação, não tendo a certificação. Você não pode falar para as pessoas, eu sou judge de Flesh and Blood, e você não tem essa certificação. Isso cai na apresentação. Você se apresenta de uma forma que não é adequada. E a quinta coisa é todas as regras que valem para jogadores também valem para judges. Então, qualquer
quebra de regra que haja num torneio, né, que também vale para jogadores, vale para judges. E as regras de conduta maiores, né, que seriam unsupported conduct major, que tem a definição no livro de penalidades, mas, em geral, são ofensas dirigidas a uma pessoa ou um grupo de pessoas baseadas em raça, sexo, gênero, religião, identidade, etnia e grupos sociais, mas não limitadas a isso, que sejam dirigidas a uma pessoa com intenção de ofender ou não. A intenção não é um fator aqui. Se configuram como conduta antidesportiva maior. Se você, como juiz, cometer essa infração jogando, sendo, né, você é juiz, você é judge, Flesh and Blood judge, está jogando um torneio como jogador, jogadora. E aí você cometeu essa infração. Essa infração vai ser reportada para o comitê de conduta de juízes também. Ela não vai ser só reportada lá no GMID para players, mas vai ser reportada para essa infração específica, vai ser reportada para o comitê de conduta de judges. Eu vou disponibilizar links no final da apresentação. Tá? Como se certificar? Muitas pessoas aqui que estão, estou vendo os nomezinhos, que participaram, se inscreveram na conferência, são não certificadas ou L0. Então, eu inseri essas partes de como se certificar, porque eu acho que é relevante. Se você não tem certificação nenhuma, tipo, caiu de paraquedas aqui, achou esse link no WhatsApp, alguém te passou, vem ver o que é Flesh and Blood, como se certificar? Primeira coisa, você tem que criar um GMID. Tem que ir lá no site flashandbloodtcg.com, criar seu GMID. Informação muito importante. Lá no GMID, eles vão pedir o seu nome legal. Você não é obrigada a colocar o seu nome legal lá. Eles só colocam isso lá, porque tem muita gente que coloca, tipo, no nome, no campo no nome, Mana Drain, _ 50. E aí, isso vai dificultar demais na hora de um torneio identificar quem que é a pessoa que você está jogando contra. Você só precisa colocar um nome que te identifique. Eu já mandei esse feedback para a LSS, mas eu acho que essa é a forma que eles acharam para evitar esse tipo de trollagem, esse tipo de gente colocando um nickname no lugar de um nome que faça sentido, que dê para identificar a pessoa. Ter uma conta no Judge Hub, fazer o exame de Flesh and Blood de nível 0. Essas 3 coisas. Como é que é esse exame? Ele tem 40 questões, não tem limite de tempo, você pode começar hoje e terminar daqui 30 dias. Você tem que acertar 85% das questões e não tem countdown. Se você errar, você pode começar de novo amanhã. Então, esse é um exame para você aprender com ele. As questões que você errar, elas vão servir para você aprender. E um pouco mais sobre o jogo e poder ter essa certificação de nível 0. Essa foto, eu achei ela muito engraçada, que é o James White com a camiseta do oficial de juízes. O James White, para quem não sabe, é o criador do Flesh and Blood. Ele criou o jogo e ele fundou a Legends Story Studios. E ele já foi juiz, né? Porque quando o jogo começou, lá nos primórdios do jogo, não tinha programa de juiz, não tinha nada. Então, ele estava aí com essa camiseta. Então, eu achei muito fofinha essa imagem. Quais são os requisitos para você ir do L0 para o L1? Você tem que ser um L0. Você tem que fazer o exame de L1A, que é o teste de regras. Tem que fazer o exame B,
que é o de policy, que é as questões de regra de torneio, que não são as regras do jogo, são as regras de torneio. A gente chama isso de policy. Isso é muito importante até 120 dias da aprovação do primeiro exame. Muita gente me pergunta, Luna, se eu passar no L1A e não passar no L1B, eu tenho que esperar, porque o cooldown é 90 dias, né? O cooldown desses exames. Eu tenho que fazer eles de novo? Não, contanto que não passe até 120 dias do primeiro exame. Então, por exemplo, eu fui lá, eu passei no L1A e não passei no L1B hoje. E aí, o L1B vai liberar para mim fazer de novo daqui 90 dias, daqui 3 meses. Se eu esperar 6 meses para fazer de novo, né, que é 180 dias, o meu primeiro exame que eu fiz, eu vou perder ele. Não vai valer mais. E submeter a checklist. Né? Depois que você fizer isso tudo, você tem que apertar um botãozinho lá no site. Eu vou mostrar como é que faz isso. Esse teste, ele tem 20 questões, você tem 24 horas para fazer cada um deles. Então, começou o L1A, você tem 24 horas para terminar. Começou o L1B, você tem 24 horas para terminar. Tem que acertar 85% das questões, né? 17 de 20. E o cooldown é 90 dias, né? Tipo, se você não passar, você tem que esperar 90 dias. Perguntas, gente, sobre o teste? É 20 total ou 20 cada? 20 de cada. 20 de cada. E aí, lá no seu Judge Hub, tem uma aba chamada Checklists, que aí, quando você termina todas essas provas, você vai lá em Checklists e manda a checklist, que aí dentro de 2, 3 dias, eles vão manter lá, dar o upgrade no seu nível. Que é um processo manual, não é automático, não. De não certificado, sem nenhuma certificação, para L0 é automático, mas de L0 para L1 não é automático. Você tem que submeter a checklist e vai ter uma revisão manual. Alguém vai olhar isso. Minha questão seria, em algum lugar fala quais os conteúdos abordados especificamente? Não achei, então estou estudando tudão, né? Tem um lugar que fala, não os conteúdos, mas explica sobre a prova. Eu vou colar um link para vocês aqui no chat, e no fórum, e no WhatsApp, depois da conferência. Tem um link que explica melhor sobre a prova. Me certifiquei. E agora? Essa foto, essa aqui é a Amanda Coates, ela é juíza L2 do Texas, e ela está sempre nos torneios, e eu acho ela muito, muito massa. E aí eu coloquei essa imagem aqui dela numa feature match. Me certifiquei agora, beleza, você tem lá o seu L0 ou o seu L1. Você pegou a sua certificação. Você tem acesso aos recursos da comunidade, que são o fórum do Judge Hub. Lá naquele site, nesse site, o Judge Hub, tem um fórum. Nesse fórum tem muita comunicação importante. Muita comunicação, principalmente na parte de anúncios, sempre tem anúncios importantes lá. Se você não desativou as suas notificações, provavelmente sua caixa de e-mail está cheia de e-mail de gente discutindo regra o tempo todo. O pessoal manda uma dúvida de regra e vira uma conversa infinita. E geralmente é assim. É um recurso muito importante para você ir estudando
e conhecendo mais sobre o jogo. O Discord é a mesma coisa. O Discord de Flash and Blood, ele é muito cheio de gente. É muita gente conversando o dia inteiro sobre várias coisas relacionadas com o programa e a comunidade, e regras, e dúvidas, e tudo quanto é coisa que você imaginar. Sempre tem gente lá disposta a trocar uma ideia, gente do mundo inteiro, gente da América Latina, falando inglês, espanhol, português, pessoal de Portugal, a comunidade portuguesa também é muito forte. Então, nós temos lá esse recurso, que é o Discord. Nós temos Office Hours com o Klaus. Então, já falei, a pessoa que é gerente do programa, na próxima terça-feira, dia 4, às 3 da tarde, horário de Brasília. Então, terça-feira, é dia 4 mesmo? Terça-feira, dia 4, 3 da tarde, horário de Brasília, lá no Discord, ele vai estar lá disponível por 1 hora para conversar com a comunidade. E vão ter anúncios sobre coordenações regionais. Nós temos o grupo do WhatsApp, porque nós somos brasileiros. No Brasil, o BR usa o WhatsApp. E quem não está no grupo do WhatsApp, vai ter link no final da apresentação. Segura aí, vai ter link. Nós temos grupos de regra no Facebook. Então, lá no Facebook tem um grupo de regra, onde o pessoal está jogando aquele mesão de cozinha muito louco, ou jogando no Tabletop Simulator, e surgiu aquela dúvida cabulosa. Eles vão lá no Facebook e perguntam. Sempre tem juiz disponível para responder as regras. Quem é juiz de Magic vai saber, são dúvidas urgentes da vida. Então, sempre tem gente disponível para responder regras lá no grupo do Facebook, e é um ótimo lugar para estudar regras também, porque geralmente as regras que vão cair na prova de L1 e L0 estão lá. São as regras mais simples. Conferências, vocês estão aqui, parabéns, já estão usando esse recurso. E eventos. Eventos, qualquer tipo de evento, qualquer tipo de lugar que tenham jogadores, pessoas jogando Flash and Blood, são um recurso da comunidade. Muito importante. Dia 22, São Paulo, Rio de Janeiro. Muito importante, atualizar o perfil no Judge Hub. Teve um anúncio hoje no Discord, falando sobre isso, inclusive. É muito importante você ter uma fotinha sua lá no Judge Hub, se você quiser, para as pessoas souberem quem você é, dar um cara crachá, assim, sabe? E poderem te identificar com mais facilidade. É importante você ter seu nome atualizado, sua região atualizada. E isso é uma forma de contato, para se as pessoas quiserem te contactar, te contratar, falar com você, poderem estar ali disponível, né? Então, atualizem o seu perfil do Judge Hub, tenham essas informações atualizadas. Vai estar tendo eventos. Vai estar tendo. Aí o Marinho falou. Se o Marinho falou, está falado. Ele é um homem dos eventos. E aí chegou nessa parte, né? Arbitrando eventos. Como é que faz para arbitrar eventos? Essa foto foi no meu primeiro evento nos Estados Unidos, em fevereiro desse ano. Foi um ProQuest. Foi o maior ProQuest da América do Norte. A gente teve 95 jogadores. Que ProQuest é um qualifier para o Pro Tour. Foi louco. Foi muito doido. Foram 3 judges e 95 players, 2 salas. Foi muito doido. Como é que a gente faz para arbitrar eventos? Lembrando que nós estamos no Brasil, o jogo ainda está sendo lançado. Tem expectativas realistas. O jogo está começando. Então, não tem como você pensar, eu vou sair arbitrando todos os eventos possíveis, grandes eventos, e vai dar tudo certo. Não pode ser assim, porque esses eventos ainda não estão acontecendo, mas eles vão acontecer. É uma expectativa da LSS
fomos ditos que vamos ter ProQuests, assim que o jogo se estabilizar aqui. Vamos ter ProQuests, vamos ter eventos como esse, que eu arbitrei, esses qualifiers para um Pro Tour. E os qualifiers para esses Pro Tours precisam de um juiz ou uma juíza, no mínimo, nível 1, certificados, para poder arbitrar para o evento acontecer. Se não tiver o judge, o evento não acontece. É uma determinação da LSS. Muito bom, né, gente? Saber disso. Então, é uma preocupação de formar juízes, formar juízas no Brasil, para que esses eventos possam acontecer. É um processo, não acontece da noite para o dia, vai demorar alguns meses para a gente ter uma boa comunidade, para a gente ter boas pessoas capazes de rodar esses bons eventos. Mas vai acontecer. Então, tenha expectativas realistas e respira um pouco, vai estar tendo eventos, os eventos vão acontecer à medida que o jogo for se popularizando. Aprenda a jogar. Se você ainda não sabe jogar o jogo, aprenda a jogar. É muito importante saber jogar o jogo, saber entender das regras, entender do metagame, entender do uso das cartas, né? É um dos usos que você pode dar para o seu tempo, enquanto essa realidade de grandes eventos ainda não acontecerem. Se você já sabe jogar, ou se você está aprendendo a jogar e quer fazer mais coisas, você pode engajar com a comunidade. Encontrar pessoas que jogam e usar do seu conhecimento, da sua posição como judge, para ajudar essas pessoas, tirar dúvidas de regras, se posicionar. Olha, estou aqui, gosto muito de Flesh and Blood, estou estudando para ser um judge, ou sou judge de Flesh and Blood, estou aqui para ajudar vocês. Engaje com a comunidade, se apresente para a comunidade. Trabalhe justamente com lojistas. Da mesma forma, você se apresenta para a comunidade de jogadores, se apresenta para a comunidade de lojas, se coloque disponível. Uma forma de se apresentar para a comunidade e engajar com a comunidade, por exemplo, isso aqui são fotos de um evento que eu fiz aqui em Goiânia. Foi um evento da universidade, que era um projeto de extensão, e tinha uma sala de jogos lá. E aí eu levei alguns decks que eu montei com book de carta, de Flesh and Blood, que eu tinha aqui em casa, e eu levei esses decks para ensinar a galera a jogar. E aqui tinha algumas pessoas aprendendo o jogo pela primeira vez. Foi um momento muito especial. Eu me senti muito feliz de poder ensinar Flesh and Blood para essas pessoas, porque o jogo nem tinha sido anunciado ainda, que tinha chegado no Brasil. Então, uma das formas de engajar na comunidade e poder arbitrar eventos é fazer esses eventos acontecerem. É você se colocar na posição de pessoa que vai organizar o evento e fazer isso acontecer. Você mostra dessa forma para lojistas e para a comunidade como você pode ser importante, como você pode ser alguém que vai se destacar, alguém que vai ser uma liderança local dentro do Flesh and Blood. Alguém importante para a manutenção da comunidade. Lembra que você é sua marca, né? Nossa atuação, ela é basicamente autônoma e alguns momentos ela é voluntária e alguns momentos ela é recompensada, mas ela só existe porque você se mostra no seu trabalho, se você mostra o que você faz, o que você coloca para a comunidade. E uma coisa muito importante, que está no final, mas ela não é menos importante, que é evite se comparar com a jornada de outras pessoas. Dentro do Judge Program, cada pessoa tem a sua jornada, cada pessoa tem o seu nível de conhecimento, cada pessoa tem o seu nível, tem os seus objetivos e a sua trajetória. E nem sempre o seu objetivo vai ser o mesmo da outra pessoa, ou pode até ser similar, mas cada trajetória é individual. E tente não se comparar, siga a sua trajetória. Se você tiver
dúvidas, se você tiver qualquer necessidade, se você tiver qualquer anseio, preocupação, busque ajuda, converse com alguém, encontre mentores, encontre pessoas capazes que vão ser capazes de poder te orientar. Essas conferências, essas conversas, elas existem para isso, para a gente poder se conhecer, para a gente poder se engajar. O último slide, se atualizando. Essa imagem, ela retrata um pouco dos uniformes oficiais de Flesh and Blood. Esses uniformes, eles só podem ser usados em eventos Tier 2 Premier, que são eventos, por exemplo, eventos nacionais, Nationals, Callings, Battle Hardens ou Pro Tours. Então, essas camisetas amarelinhas, né, oficiais, elas têm uma regra que elas só podem ser usadas em eventos autorizados pela Legend Star Studios. Elas são fornecidas pela empresa. É por isso que eu não estou usando aqui hoje, por exemplo. E essa foto, ela mostra como essa camiseta amarela ela se destaca no meio da multidão. E aí a gente tem um apelido que a gente os juízes, os judges de Flesh and Blood são as abelhinhas. As abelhinhas do evento. Como você se mantém, né? Como você se mantém atualizada com as regras? Use dos recursos. Use de todos os recursos disponíveis. Esteja antenada no Discord, no fórum, no WhatsApp, nas informações, nas novidades que estão surgindo. Faça o Refresher Quiz. Então, lá no Judge Hub, mesmo depois que você se tornar L1, você pode repetir a prova de L1 quantas vezes você quiser, com novas questões aleatórias. Isso vai te ajudar a manter as questões atualizadas na sua cabeça, né? Manter a sua informação sobre regras atualizada. Acompanhe live calls no Discord. Live calls é um chat no Discord que é dúvidas urgentes. É assim, o torneio está acontecendo agora e tem essa parada aqui, essa regra que eu não tenho certeza o que acontece. E aí, um judge coloca a dúvida lá, vem outras pessoas e respondem. Então, é uma boa ferramenta para você estudar e testar suas dúvidas de regras, as dúvidas que aparecem lá de regras. E policy também, né? E regras de torneio. Se atente aos informes no fórum, sempre tem informes importantes acontecendo. E acompanhe o metagame sempre que possível, né? Que volta naquela questão, aprenda a jogar, acompanhe o metagame, acompanhe o jogo. Isso vai te ajudar a ser um juiz mais capacitado a lidar com as ações de torneio. Poderia ter simulados para quem está no purgatório dos 90 dias. Bem, você pode acompanhar as live calls no Discord, que vai ser uma boa ajuda para você treinar. Bem, gente, momentos, dúvidas, comentários, podem desmutar o microfone, podem digitar. Essa ideia aí do simulado para quem tiver com 90 dias é muito boa. Pois é. Então, eu vou colar os links aqui, que eu como prometi. Ô, Luna. Certo. Sim. Eu não sei se você chegou a ver o comentário que eu fiz no chat, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas sobre aquela questão do nome legal na hora de fazer o cadastro no site do FAB, eu cheguei a mandar um e-mail para a LSS perguntando, né, se aquilo dali realmente era exigido, como é que eram exigências dentro de torneios, não só para juízes, mas assim, principalmente, não só para jogadores, mas focado mais na questão de jogador. Ela me respondeu que as formas válidas de identificação, pelo que você pode colocar lá na sua conta ou durante o torneio, você pode usar um documento que tenha o nome que você se inscreveu inscrito, o nome com o qual você criou a conta, né? Pode ser certidão, pode ser identidade nacional, pode ser um passaporte,
Mas você também pode usar como prova de identificação, você provar para o organizador ou para o juiz moro, coisa do tipo, que você é a pessoa que consegue acessar a conta GEM. Para pessoas que, por exemplo, não têm o nome social na identidade, mas usam o nome, não usam um nome diferente na conta e tudo mais. Eu achei isso bem bacana da parte deles. Bem, que bom. Obrigada. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. Obrigada que você trouxe essa informação. Que bom que eles responderam. Eles não me responderam. Mas bom saber. Gente, eu mandei vários links aí. Eu vou mandar de novo no fórum. Depois, para quem não acompanhou.